A Bíblia é o livro mais lido e influente da história, contendo uma narrativa que se estende por milhares de anos, cobrindo a criação do mundo, a relação entre Deus e o homem e o plano de redenção da humanidade. Desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia revela as verdades espirituais e os eventos históricos que moldaram a fé de bilhões de pessoas ao longo dos séculos. Hoje, vamos mergulhar profundamente nessa história, desvendando cada detalhe da jornada de Deus com seu povo. No início, antes que o tempo existisse, Deus criou os céus e a terra. Em 6 dias, ele moldou o universo, a luz, a terra, o mar, os animais e, finalmente, a obra-prima de sua criação, o ser humano. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, foram criados à imagem e semelhança de Deus e foram colocados no Jardim do Éden, um lugar de perfeição e comunhão direta com o Criador. Porém, quando cederam à tentação da serpente, comeram do fruto proibido e o pecado entrou no mundo. Esse evento, conhecido como a queda, marcou o início da separação entre Deus e o homem e trouxe a morte e o sofrimento ao mundo. Após a expulsão do Éden, Adão e Eva tiveram filhos e a humanidade começou a se multiplicar. Mas à medida que a população crescia, também crescia a maldade no coração do homem. Deus viu que a terra estava corrompida e decidiu purificá-la através de um grande dilúvio. Noé, um homem justo, foi escolhido para construir uma arca e salvar sua família e representantes de cada espécie animal. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu incessantemente, cobrindo a terra de água. Quando o dilúvio finalmente cessou, a arca repousou sobre o Monte Ararat. E Deus fez uma nova aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O arco-íris foi dado como o sinal dessa aliança. A partir de Noé, a terra foi repovoada. Muitos anos depois, Deus escolheu um homem chamado Abraão para ser o pai de uma grande nação. Ele fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão é uma figura central no Antigo Testamento, conhecido por sua grande fé. Ele e sua esposa, Sara, esperaram muitos anos pela promessa de um filho, até que na velhice eles tiveram Isaque. A história de Abraão também nos ensina sobre sacrifício e obediência, quando Deus pediu que ele oferecesse seu filho, Isaque, em sacrifício. No último momento, Deus providenciou um carneiro no lugar de Isaque, reafirmando sua promessa de que Abraão seria o pai de uma grande nação. Isaque, por sua vez, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Embora Esaú fosse o primogênito, Jacó, com a ajuda de sua mãe, recebeu a bênção de seu pai, tomando o lugar de Esaú como herdeiro da promessa divina. Jacó teve 12 filhos, que se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. Um de seus filhos, José, foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas com o passar dos anos, tornou-se o segundo em comando no Egito, salvando sua família da fome durante um período de seca severa. A nação de Israel cresceu no Egito, mas depois de muitos anos, eles foram escravizados pelos faraós. Foi então que Deus levantou Moisés, um homem escolhido para libertar seu povo. Moisés foi chamado por Deus através de uma sarça ardente e liderou Israel para fora do Egito através de uma série de eventos milagrosos, incluindo as 10 pragas e a divisão do Mar Vermelho. Após a libertação, Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai, incluindo os 10 mandamentos, que serviriam como base moral e espiritual para o povo de Israel. Apesar das maravilhas que testemunharam, o povo de Israel vagou pelo deserto por 40 anos, devido à sua desobediência e falta de fé. Moisés nunca entrou na terra prometida, mas seu sucessor, Josué, liderou o povo na conquista de Canaã. Sob a liderança de Josué, as muralhas de Jericó caíram, e a terra que Deus prometeu a Abraão começou a ser conquistada. Durante o período dos juízes, Israel não tinha um rei e era governado por líderes carismáticos levantados por Deus em tempos de crise. Um dos mais conhecidos foi Sansão, um homem de força sobrenatural que lutou contra os filisteus, inimigos de Israel. No entanto, a nação frequentemente se afastava de Deus e caía nas mãos de seus inimigos. Quando clamavam por ajuda, Deus levantava um juiz para resgatá-los. Com o tempo, o povo de Israel pediu um rei, e Deus lhes deu Saul. Inicialmente, Saul foi um bom rei,
mas sua desobediência a Deus o levou à rejeição divina. Então, Deus escolheu Davi, um jovem pastor, para ser o novo rei. Davi é uma figura central na história bíblica, conhecido por derrotar o gigante Golias e por seu coração, segundo o coração de Deus. Ele estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel e trouxe a Arca da Aliança para a cidade. Seu reinado foi seguido pelo de seu filho, Salomão, que é famoso por sua sabedoria e por construir o Templo de Jerusalém. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois: o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. Israel foi governado por uma série de reis, muitos dos quais levaram o povo à idolatria e à desobediência a Deus. No sul, em Judá, também houve reis infiéis, mas alguns, como Ezequias e Josias, buscaram restaurar a adoração verdadeira e obedecer à lei de Deus. Esse período de divisão foi marcado por guerras, invasões estrangeiras e crescente corrupção espiritual. Durante esse tempo, Deus levantou profetas para advertir o povo e chamá-los ao arrependimento. Profetas como Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel trouxeram mensagens de julgamento, mas também de esperança. Elias, conhecido por sua coragem, desafiou o rei Acabe e a rainha Jezabel, confrontando os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo. Através do poder de Deus, Elias chamou o fogo do céu, demonstrando que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Seus sucessores, como Eliseu, continuaram a obra profética, realizando milagres e proclamando a vontade de Deus. Apesar dos avisos, o reino do norte, Israel, foi conquistado pela Assíria e o povo foi levado cativo. Mais tarde, o reino do sul, Judá, também enfrentou o julgamento de Deus por sua desobediência. Babilônia, sob o rei Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou muitos dos israelitas para o exílio na Babilônia. Este foi um período de grande dor e reflexão para o povo de Deus. O templo, o símbolo da presença divina entre eles, foi destruído, e eles se viram como estrangeiros em uma terra distante. Mesmo no exílio, Deus não abandonou seu povo. Profetas como Ezequiel e Daniel trouxeram mensagens de esperança. Daniel, em particular, foi um exemplo de fidelidade, recusando-se a se curvar aos deuses da Babilônia, mesmo sob ameaça de morte. Lançado na cova dos leões por manter sua fé, Daniel foi milagrosamente poupado, e sua história serviu como um testemunho do poder e da soberania de Deus. Enquanto isso, Ezequiel teve visões poderosas sobre o futuro de Israel, incluindo a restauração do povo e a reconstrução do templo. 70 anos após o início do exílio, Deus trouxe o povo de volta à sua terra. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, os judeus retornaram a Jerusalém, reconstruíram o templo e restauraram os muros da cidade. Esse foi um tempo de renovação espiritual, onde o povo se comprometeu novamente com a lei de Deus. Esdras, como escriba, foi crucial para restaurar o ensino da Torá, e Neemias, como governador, liderou os esforços de reconstrução. Apesar das dificuldades e oposição, o povo perseverou, guiado pela fé de que Deus ainda tinha um plano para eles. Com o Antigo Testamento concluído, entramos em um período de cerca de 400 anos entre o final dos escritos proféticos e o início do Novo Testamento. Durante esse intervalo, conhecido como o período intertestamentário, o cenário político e religioso mudou drasticamente. Impérios como o persa, o grego e, finalmente, o romano dominaram a região, preparando o cenário para o momento mais importante da história: a vinda do Messias. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus nasceu em Belém, em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele foi criado em Nazaré e, por volta dos 30 anos, começou seu ministério público, pregando o arrependimento, curando os enfermos e realizando milagres. Mas mais importante do que seus milagres era sua mensagem de que o reino de Deus estava próximo. Jesus ensinou sobre o amor de Deus, a necessidade de perdão e a promessa de vida eterna para aqueles que acreditassem nele. Ele escolheu 12 discípulos para segui-lo de perto,
Homens comuns que se tornariam os apóstolos que levariam sua mensagem ao mundo. Durante 3 anos, Jesus viajou pela Galileia, Judá e outras regiões, ensinando em sinagogas, montanhas e até mesmo em barcos. Ele desafiou os líderes religiosos da época, expondo sua hipocrisia e chamando-os a uma fé autêntica. Suas palavras tocaram profundamente o coração das pessoas comuns, mas também trouxeram oposição feroz dos poderosos. Jesus foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes, e entregue às autoridades romanas. Após um julgamento injusto, ele foi condenado à morte por crucificação. No entanto, a morte de Jesus não foi um acidente trágico, mas parte do plano de Deus para a redenção da humanidade. Ele carregou os pecados do mundo sobre si e, ao morrer, abriu o caminho para que todos pudessem se reconciliar com Deus. 3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou dos mortos, provando que ele era o Filho de Deus e o Salvador prometido. Suas aparições pós-ressurreição fortaleceram a fé de seus discípulos, e antes de ascender aos céus, ele lhes deu a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Após sua ascensão, os discípulos aguardaram em Jerusalém a promessa do Espírito Santo, que desceu sobre eles no dia de Pentecostes, capacitando-os a proclamar a mensagem de Jesus com poder. A partir desse momento, o livro de Atos narra o crescimento da igreja, liderada pelos apóstolos. Pedro, João e Paulo foram alguns dos principais líderes, levando o Evangelho aos judeus e gentios, estabelecendo igrejas em todo o Império Romano. Paulo, em particular, escreveu muitas cartas às igrejas, conhecidas como as epístolas, que formam grande parte do Novo Testamento. Nessas cartas, Paulo explicou as doutrinas centrais da fé cristã, como a salvação pela graça, a ressurreição dos mortos e a segunda vinda de Cristo. O Novo Testamento culmina com o livro de Apocalipse, uma visão profética dada ao apóstolo João, enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Esse livro descreve o fim dos tempos, o juízo final e a vitória definitiva de Deus sobre o mal. É um livro cheio de símbolos e imagens poderosas, mas a mensagem central é clara: Deus é soberano e seu reino prevalecerá. Para os cristãos perseguidos, Apocalipse trouxe esperança e conforto, lembrando-lhes de que, mesmo em meio à tribulação, Deus está no controle. O livro de Apocalipse é uma poderosa conclusão para a Bíblia. Ele nos leva a visões do futuro, mostrando a batalha final entre o bem e o mal e a vitória definitiva de Deus. João descreve um tempo de grande tribulação, onde o mundo será abalado por guerras, fome e desastres naturais. Ele fala sobre a ascensão de um líder maligno, conhecido como o Anticristo, que enganará muitas pessoas e perseguirá os seguidores de Deus. Mas em meio a toda essa escuridão, há uma promessa: Jesus Cristo retornará em poder e glória para estabelecer seu reino eterno. A segunda vinda de Cristo será um momento de juízo, mas também de renovação. João descreve a Nova Jerusalém, uma cidade celestial, onde Deus habitará com seu povo para sempre. Não haverá mais dor, sofrimento ou morte, pois as coisas antigas terão passado. Essa esperança final de redenção completa a narrativa bíblica, que começou com a criação, foi marcada pela queda e encontra sua resolução com a plena restauração da comunhão entre Deus e a humanidade. Mas o impacto da Bíblia não termina com a visão de Apocalipse. Por mais de 2000 anos, as palavras deste livro têm transformado vidas e moldado o curso da história. O cristianismo se espalhou rapidamente pelos 4 cantos da terra, levando a mensagem de salvação e esperança a milhões de pessoas. Os primeiros cristãos enfrentaram intensa perseguição sob o Império Romano, mas sua fé os sustentou e a igreja continuou a crescer. No século IV, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e a fé que antes era perseguida tornou-se a religião oficial do Império Romano. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi traduzida para inúmeras línguas e a mensagem do Evangelho cruzou fronteiras culturais e geográficas. Grandes reformadores como Martinho Lutero e João Calvino se levantaram para restaurar a pureza da fé cristã e assegurar que a palavra de Deus fosse acessível a todos. Lutero, em particular,
teve um impacto profundo ao traduzir a Bíblia para o alemão, tornando-a compreensível para o povo comum. A Reforma Protestante trouxe um retorno às Escrituras como autoridade final na vida e na doutrina cristã. À medida que a Bíblia foi disseminada, ela também influenciou profundamente o desenvolvimento das artes, da filosofia e da ciência. Muitos dos maiores artistas e pensadores da história foram inspirados pelas histórias e temas da Bíblia. Obras como a Divina Comédia de Dante, os afrescos de Michelangelo na Capela Sistina e os hinos de Johann Sebastian Bach foram criados com base na rica herança bíblica. O impacto da Bíblia também pode ser visto nos movimentos de justiça social, como a abolição da escravidão e os direitos civis, que foram frequentemente motivados por uma visão cristã de igualdade e dignidade humana. No entanto, a Bíblia não é apenas um livro de história ou de influência cultural. Ela continua a ser viva e poderosa, falando ao coração de cada pessoa em cada geração. Para milhões ao redor do mundo, a Bíblia é uma fonte de consolo, sabedoria e direção. Suas promessas dão esperança àqueles que estão em desespero. Suas advertências trazem correção àqueles que estão perdidos. E mais importante, suas palavras revelam o plano de Deus para a redenção da humanidade. No centro desse plano está Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar pecadores. Desde as primeiras páginas de Gênesis até as últimas de Apocalipse, a Bíblia aponta para ele como o Salvador prometido. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que voltará para julgar os vivos e os mortos. Sua vida, morte e ressurreição são o ponto culminante de toda a Escritura e o fundamento da fé cristã. Para aqueles que a leem com fé, a Bíblia não é apenas um registro de eventos antigos, mas um testemunho vivo do relacionamento de Deus com seu povo. Ela nos ensina sobre o caráter de Deus, sua justiça, misericórdia e amor, e nos convida a entrar em um relacionamento pessoal com Ele. Através de suas páginas, descobrimos a profundidade de nosso próprio pecado, mas também a maravilhosa graça de Deus que nos oferece perdão e nova vida. Assim, a história da Bíblia é a história da revelação divina, da interação humana com Deus e da transformação contínua através de sua palavra. É uma história de esperança e redenção, uma história que continua a ser escrita em cada vida que é tocada pela mensagem de Cristo. E enquanto vivemos essas verdades, podemos nos lembrar que a Bíblia, com todas as suas páginas e histórias, continua a ser uma fonte eterna de luz e verdade. Obrigado por acompanhar esta jornada pela Bíblia. Que sua história continue a inspirar e guiar todos aqueles que buscam a verdade e o amor de Deus. Que sua leitura e estudo tragam paz e compreensão. E que cada um de nós encontre na palavra de Deus a direção e o propósito que buscamos.